Sejam bem-vindos ao seu canal Histórias Diferentes, com o episódio Oração Repetida. Não useis de vãs repetições, Mateus 6, 7. É comum ainda nos nossos dias ver igrejas que repetem orações como se fosse um mantra. É um erro que tem que ser eliminado. Alguém pode dizer, mas está na Bíblia. Sim está. Mas está também de Gênesis a Apocalipse. E ninguém fica repetindo. Eu gosto muito do Salmo 1, do Salmo 23, de Romanos 12, 1, 2, de 1 João, capítulo 5, versículo 12 e 13, e tantos outros textos bíblicos que cito às vezes em conversas. Mas as pessoas deveriam conhecer a Bíblia literalmente de Gênesis a Apocalipse. Porém, a pessoa analfabeta, se souber de cor João 3,16, já é suficiente. Todavia, os analfabetos, talvez por razões científicas, eles têm mais facilidade de decorar textos e hinos do que as pessoas cultas, que podem recorrer sempre à leitura física do texto. Para sanar qualquer dúvida, o texto bíblico sobre o qual iremos discorrer e que estamos lançando críticas encontra-se em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13. Mas os ensinamentos de Jesus não se limitam apenas a esses versículos no texto. Se não, vejamos. Capítulo 6, verso 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Ou Mateus 6, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. É uma condicional. Fica evidenciado de forma clara e inquestionável que o texto em questão é um ensinamento teológico sobre como orar, a quem dirigir sua oração, e o conteúdo da mesma é em forma de ensinamentos. Repito, teológicos, combatendo os gentios que repetiam como se isso adiantassem para serem ouvidos. O Evangelho de Mateus foi a princípio direcionado aos judeus. O coração de Mateus pulsava de amor para converter seus conterrâneos, que naquele momento e até a data de hoje estão desfocados do contexto profético do Velho Testamento, Isaías 53, que exatamente no momento que Mateus vivia se cumpria na anunciada presença de Jesus Cristo no mundo. Antes de tecer comentários críticos sobre usar a oração do Pai Nosso como um mantra, vou ao mesmo texto de Mateus capítulo 6 para explicar um outro versículo que Jesus ensina também como orar. Versículo 6, Mateus capítulo 6, versículo 6, que diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Aqui em secreto, porta fechada, você pode falar com Deus sem mentir, omitir e objetivamente expor suas dificuldades,
aflições, necessidade, sejam as mais bizonhas ou infantis, sem tornar público seu conteúdo. A oração é uma audiência secreta com Deus. Havendo sinceridade, você será atendido. Vou confessar meus pecados ao Padre? Perda de tempo. Vou confessar ao pastor? Perda de tempo. Podemos conversar sobre dúvidas teológicas ou conduta social. Para não alongar o vídeo, vou direto ao texto bíblico de Mateus, capítulo 6, verso 9 a 13. Onde está inserido os ensinamentos sobre o modelo de oração e condições para fazermos nossos pedidos ao Pai, que seremos atendidos ou não. A oração você sabe de cor, portanto, só vou aos comentários teológicos. Mateus 6, 9 a 13. Versículo 9. A quem endereçar sua oração? A Deus, Criador dos céus e da terra, e principalmente de você. Deus Santo, no sentido de pureza, puro. Devemos reconhecer esse atributo que expõe sua soberania e santidade, contrapondo a nós que somos pecadores e limitados. Versículo 10. Reine sobre minha vida, sobre sua vida, seja meu Senhor e dono, sua vontade prevaleça. Deus é que manda. Hoje tem muita gente querendo mandar em Deus, ou querendo assumir o lugar de Deus Altíssimo. Não faça isso. É o que Jesus está nos ensinando. Capítulo 6 de Mateus tem 34 versículos e só pérolas. Os defensores da inócua doutrina da teologia da prosperidade é uma forçação de barra tremenda para locupetar da boa fé dos seus seguidores. No contexto de Malaquias, que baseio para embasar essa doutrina, fala a um povo, o de Israel, que originariamente teve a seguinte estrutura: haviam 12 tribos, 11 receberam possessões de terras, e a tribo dos levitas não recebeu. Numa linguagem atual, essa tribo dos levitas eram os funcionários públicos do povo e depois do reino de Israel, que dependiam da contribuição das 11 tribos que produziam e contribuíam com seus dízimos e ofertas para a sua manutenção e administração. A ideia original de Deus, que não mudou. O povo sim, é que exigiu uma mudança da teocracia, governo de Deus, para reinado, começando com Saul. Mas não é nosso objetivo no momento entrar nesse assunto. Vou deixar quieto. Versículo 11. Ele ensina que basta o mínimo para sobrevivermos. Mas se você já tem as compras do mês inteiro pagas, já tem o pão. Não justifica pedir novamente. Fica velho ou dormido. Saindo do texto, mas não do capítulo, no versículo 19, ele diz: não ajuntai tesouros na terra. Versículo 20, mas ajuntai no céu. O versículo 24 é o último desse capítulo, diz: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Todo o capítulo 6 contrasta com a realidade vivida por nós, sem exceção. Deus cuida dos pássaros que não trabalham. Vamos contentar com o que temos e dar graças a Deus. Versículo 12.
Mesmo que o texto só estivesse falando de uma oração, nós não poderíamos recitá-la em face desse versículo. Qual de nós, usando de toda honestidade, não temos uma mágoa escondida dentro do coração contra alguém? Razão para Deus não responder nenhuma de nossas orações. Falta da nossa parte honestidade, comprometimento e fidelidade, amor e respeito, e etc. ao próximo e para com o nosso Deus. Mas, mesmo assim, pela misericórdia, Ele nos responde muitas das vezes. Encerrando, ore objetivamente pelo que você precisa. Está com dor de barriga? Ore por isso. Ore pelos fatos concretos da sua vida. Lembre-se de agradecê-lo quando Ele atender. Tenha comunhão com o Senhor. Jesus é o único mediador entre você e Deus. Lembre disso. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Faltou o versículo 13, que tem 2 pedidos, mas de forma prática não saberemos quando ou se Ele nos atende, ou não. É um livramento do mal e das tentações. Por isso o encerramento, exaltando e qualificando a supremacia do nosso Deus. Quanto à Igreja Católica, que mais usa de repetições, foi um equívoco teológico. Toda a igreja começa do convertido saindo para fora do mundo. Não conformeis com este mundo. Romanos 12. Portanto, foi um equívoco. O mundo foi para dentro da igreja. Um imperador romano, vendo que não podia conter o inimigo, resolveu juntar-se a ele, oficializando o cristianismo no Império Romano. Isso entre o ano 300 e 400 depois de Cristo. Não havia Bíblia, como temos hoje. Quanto à criação e santidade do papado, é um fiasco. Se consultarmos a enciclopédia Barça, já que na Bíblia não consta nada disso, você católico constatará que houveram no passado crimes, vendas de papado por ninharias, porfias e conspirações e etc. Bem como quando passou a existir, ela era uma entidade política que dominava os reis e governadores do mundo conhecido e as outras pessoas que divergiam eram encetadas perseguições vorazes, inclusive no Brasil. O amor cristão inexistia. Quanto à liturgia, consiste num emaranhado de repetições inócuas e mal direcionadas. Não é meu objetivo difamar a denominação católica, porém ressaltar que seus cultos ou liturgias fogem aos padrões ensinados na palavra de Deus. Durante a vida da igreja, houveram vários movimentos reformadores, sem sucesso, pela inexistência da escrita impressa, inventada por Gutenberg. Inclusive é bom dizer que a intenção inicial de Lutero, um dos grandes reformadores, não era criar uma nova denominação, mas colocar a velha nos trilhos. Roma era um centro de prostituição e paganismo à época. Sob a égide de um decreto imperial, tornou-se um império cristão, sem haver um novo nascimento, como ensina a palavra de nosso Deus. E tem mais. Ora a sede era em Roma,
ora em Constantinopla. Embora essas alternâncias nada significam para nossos dias, mas a época prova que não tinha nada de religião, e sim de política. E orando não useis de vã repetições. Isso só demonstra o desconhecimento da palavra de Deus. Senhor Deus, abençoe quem está ouvindo esse vídeo, para que possa cultuá-lo em espírito e em verdade. Amém. E que tenha o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, deixando de lado esses personagens históricos que possivelmente foram importantes, mas não para a nossa salvação. Muito obrigado. Continue ouvindo os nossos vídeos, que a única intenção não é criticar, mas restabelecer a verdade bíblica para que possamos trilhar o caminho da salvação estabelecido por Deus lá em Adão, o primeiro homem, até Jesus, o último. Muito obrigado.